Olá, pessoas! Dando sequência à nossa criação de personagem aqui, estávamos criando a ocupação tarólogo no Rastro de Cthulhu. Recapitulando, uma ocupação é sempre composta de 3 elementos. O primeiro, uma lista de habilidades ocupacionais, ou seja, habilidades que são intrínsecas àquela profissão e que dificilmente, se tu exerce aquela ocupação, aquela profissão, tu não vai ter ela. Então nós fizemos aqui uma lista com algumas habilidades ocupacionais que tu já vai começar e mais uma extra que tu pode escolher, então totalizando 7. Seguimos aqui o que o livro indica, que é de 7 a 9 habilidades ocupacionais. Eu sempre tendo pro menos do que pro mais. Se esse fosse um jogo pulp, provavelmente talvez eu fosse para um pouco demais, mas como eu estou indo para um jogo um pouco mais de horror mesmo, menos é mais, funciona para mim. Agora nós vamos decidir o segundo ponto. A primeira são habilidades ocupacionais. O segundo, tu tem um nível de crédito, que é o que a gente vai fazer hoje. E o terceiro passo é um benefício ocupacional, algo que por tu fazer parte daquela ocupação, daquela profissão, nem sempre uma ocupação é uma profissão, né? Porque andarilho, por exemplo, que seria um pedinte, né, um mendicante, conta como ocupação. Então não é um trabalho, né? É trabalhoso ser um mendigo, mas não é um trabalho. Então, um benefício ocupacional tem a ver com algo que o teu personagem consegue ter acesso, consegue fazer, que outros personagens de outras ocupações não conseguiriam. O que nós temos aqui então para fazermos hoje? Nível de crédito. Eu vou abrir aqui na página que eu já marquei direitinho sobre níveis de crédito, para a gente ter uma margem entre o mínimo, o valor mínimo que ela vai iniciar, e o valor máximo que ela consegue colocar comprando, alocando com seus pontos de criação de personagem, gastando uma margem de 1 para 1. Se ela quiser ir para cima desse limite, além deste limite, ela começa a pagar 2 pontos para 1. É bem simples fazer, parece mais complexo e o livro não faz um bom trabalho em explicar isso de maneira sucinta, mas é tranquilaço. Então vamos ver primeiro qual é o mínimo. Ser um tarólogo te coloca imediatamente em alguma classe social distinta ou não? As classes que começam do nível 0 de crédito, onde você é um pobre, tem uma vida de andarilho, esfarrapado, sem moradia fixa, e ela vai até 7, onde tu é rico. Tu pode botar 8, 9, 10, etc., mas tu continua sendo um rico. É um dono de terra ou de uma fortuna industrial, tu tem joias, tu tem latifúndios, tu tem iates ou aviões particulares. Ser um tarólogo, ao meu ver, não te coloca necessariamente numa classe social já mais elevada do que deveria, o que acontece, por exemplo, com a ocupação medicina. Se tu é um médico, tu escolhe a ocupação médico, tu já começa com classe média, tu começa em nível 4. Por quê? Porque se tu está exercendo essa profissão, se tu tem a graduação, tu é formado em medicina, está exercendo essa profissão, não tem meio que como tu não fazer parte de uma classe média. É difícil, talvez tu tenha uma vida realmente muito complicada e aí tu justifique isso na criação de personagem, mas se a tua vida for padrão, for uma linha padrão, tu consegue pagar as tuas dívidas, tu consegue pagar as tuas contas, tu consegue se manter com aquele valor, o salário de um médico, e assim também o crédito nesse jogo significa duas coisas, significa tua renda, mas também a tua posição social. Então o fato de tu ser um médico, tu vai ser visto como alguém de uma classe superior a alguém da classe trabalhadora, por exemplo, que tem um trabalho de chão de fábrica, um serviço mais... Tu vai ser visto diferente de um zelador. A gente pode aqui, eu sou formado em filosofia e tudo mais, a gente pode aqui ter todo um debate sobre o quão justas são essas distinções, mas
a gente não pode ignorar a realidade, que é pessoas de funções distintas vão ser tratadas de maneiras distintas. Então, o que acontece é, dada a nossa ocupação aqui, que nós vamos escolher, que é tarólogo, um tarólogo, a meu ver, infelizmente, não te dá nenhum benefício inicial de alguma classe social, porque especialmente se nós pegarmos aqui, por exemplo, a história da Madame Lenormand ou da própria Pixie, né, do tarô Rider-Waite-Smith, são pessoas que tinham uma característica brilhante como cartomantes, mas em questão de classe social estavam ali entre um 0, 1, pobre ou classe baixa, no máximo classe trabalhadora, nos seus momentos de maior fortuna. Então, infelizmente, para mim faz sentido que o valor de crédito inicial de uma personagem taróloga seja 0. Então nós vamos anotar aqui que a margem de crédito vai de 0 a quanto? Aí nós temos que observar os valores que tem aqui. 1 seria a classe baixa. Tu tem é o equivalente a ser um zelador, uma mão de obra, um servente, um morador de quarto e sala ou pensão, vivendo com os parentes, anda de ônibus. O teu rendimento anual vai de $150 a 250, o que nesse período já era pouquíssimo. Hoje em dia, isso em uma questão de vida estadunidense, hoje uma pessoa está em situação de mendicância, mas nesse caso aqui, a classe 1, classe baixa. Classe 2, classe trabalhadora, de nível de crédito 2. Trabalho em fábrica ou serviço qualificado, chapéu, morador, diferente de um boné, aqui já é um chapéu, morador de conjunto habitacional, anda de ônibus ainda, não tem um carro próprio, não tem nenhum carro alugado. Nesse período, acho que carro locado nem era uma opção viável para a grande maioria das pessoas. Carne na maioria dos dias, diferente de classe baixa, onde tu tem latas de sopa ou feijão. Nesse caso, se eu fosse ser estritamente realista para o período, iria de 0 a 1. O simples fato de tu ser um tarólogo vai te colocar numa classe 1. No 0 a 1, classe trabalhadora, tu já é... Ter carne na maioria dos dias já é um benefício que eu não consigo imaginar. Mas nesse ponto, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, a gente pode roubar de outros arquétipos, tá? A gente pode sempre olhar para os outros e ver o que acontece. Então aqui nós temos um artista, por exemplo, onde o nível de crédito vai de 1 a 4. Por que de 1 a 4? Porque realmente, se tu tem a capacidade de trabalhar com artes e tudo mais, provavelmente tu tem uma renda ali bem básica, coisa assim, mas tu tem o potencial de ir até um nível 4, que é uma classe média. Por que classe média? Porque vai que as tuas pinturas são muito boas, vai que a tua música é muito... estoura na rádio, e tu tem algumas gravações sendo feitas e tu tem pessoas que te reconhecem, vai que as tuas peças de teatro, a gente está falando aqui década de 30, elas chamam bastante atenção e as pessoas têm um público decente. Então é imaginável que vá até um nível 4. Então aqui eu também vou ser positivo com a minha personagem. Eu fui pessimista com o básico, com o padrão, que começando em crédito 0, mas eu vou ser otimista na margem superior, e eu vou botar de 0 a 2, classe trabalhadora. Então ela tem um potencial, quando eu estiver criando essa personagem, do 0 até o 2. Essa é a margem de crédito dela. Perdão. Uma vez definidos esses elementos, a gente vai então para o benefício ocupacional dela. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo,
com mais calma, onde eu explico bem o que são os benefícios ocupacionais, explico como eles funcionam em outros jogos da série Gumshoe, como que no Rastro de Cthulhu isso se modifica, e a gente pode fazer mais ou menos esse mesmo padrão que nós fizemos aqui do crédito, que é ter uma base intuitiva do que nós percebemos, né? E também dar uma olhadinha no que os outros modelos ali têm, para a gente se inspirar e criar uma coisa bastante interessante. Tá bem, pessoas? Então, até o próximo vídeo.